dia, Pai do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra nesta manhã. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas o Senhor tem colocado no meu coração esse texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que a palavra do Senhor vai dizer: Zaqueu, o publicano, louvado seja Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando ali, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico. Louvado seja Deus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para hospedar de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguma, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus, né, ouvinte. Esta manhã, o Senhor Jesus tem colocado ao meu coração esse texto. Jesus tem falado comigo aqui. Por que Jesus tem falado aqui comigo? Porque eu e você, nós não dependemos do dinheiro. Nós dependemos de Jesus. Zaqueu aqui, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores. Ou seja, ele era um líder ali daquela cidade de Jericó. Louvado seja Deus, né? E ali a Bíblia vai dizer que Zaqueu era publicano e era rico. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que é mais fácil, aleluia, louvado seja Deus, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus. Então Zaqueu aqui, ele era rico. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, louvado seja Deus, eu creio e acredito que antes de Jesus chegar em Jericó, eu acredito que Zaqueu já ouvia falar nas cidades vizinhas que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus expulsava demônios. Eu acredito que Zaqueu já ouvia falar, louvado seja Deus. E quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar ali em Jericó, Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era pequenininho. Louvado seja Deus, mas é os pequeninos que Jesus quer. Louvado seja Deus. Então Zaqueu, ele corre e sobe no pé de árvore.
Louvado seja Deus. E aquela multidão passando. Eu acho interessante, ouvinte, irmão, que Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja Deus, né? Ninguém falou para Jesus que Zaqueu estava em cima. O que eu acho interessante é que quando Jesus vai passando naquela multidão, e Zaqueu empendurado lá em cima, olhando para aquela multidão e vendo Jesus acompanhado com a grande multidão, Jesus chega embaixo da figueira, do pé de árvore, e diz, sem ele saber, né? Sem ninguém ter avisado a Jesus, Jesus ele vê tudo. Jesus ele sabe de tudo, louvado seja Deus. Quando ele chega embaixo, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Jesus ele quer entrar na sua casa, mas está em você. Está em você em dar o primeiro passo. Louvado seja Deus. O que é que eu entendo com casa? Casa é o nosso templo, o nosso corpo. O corpo da gente é templo e morada do Espírito Santo. Jesus ele quer entrar na tua casa, mas está em você em aceitar. Louvado seja Deus. Aquilo ali ele se esforçou para conhecer, saber quem era Jesus. Mas muitos amigos, entre aspas, né, até, perdão aqui, porque até dentro da igreja tem os lobos devoradores. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, quando Jesus manda Zaqueu descer depressa, aí onde está os murmuradores, murmurando porque Jesus se aproximou de um pecador. Louvado seja Deus. Então Jesus ele nos escolheu para pregar o evangelho aos pecadores, aos necessitados de espírito. Louvado seja Deus, da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, aqui nós vimos que, louvado seja Deus, licença, nós vimos aqui que quando Jesus ele chama Zaqueu para descer depressa e pousar em tua casa, nós vimos as murmurações, porque nem muitos querem ser um evangelista, pregar a palavra. Nem todos. Mas a missão de Jesus era salvar. A missão é salvar. Louvado seja Deus. Então, eu queria falar mais, mas quero falar pouquinho, mas uma coisa que Jesus falou aqui foi que a nossa maior riqueza não está na terra, está no céu. Louvado seja Deus. Nossa maior riqueza está no céu. Nosso galardão, nosso nome no livro da vida. Quando você aceita Jesus, ele coloca seu nome no livro da vida. Aleluia. E nós vimos também, porque o jovem rico, ele se aproximou de Jesus. Ele conhecia a palavra. A Bíblia diz que o inimigo, ele conhece, ele crê que estremece. Então muitas pessoas conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Não sai dentro de quatro paredes para pregar a palavra. Então o jovem rico ele vai até Jesus e pergunta o que é que ele faz para herdar a vida eterna, né? Para chegar ao céu. Senhor, o que é que eu faço? Jesus diz, você sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, honrar primeiro teu Deus, né? Honra primeiro teu Deus. Aí honra teu pai e tua mãe. E de muitos 10, né? Louvado seja Deus. Que Jesus aqui ele fala, né? Sobre os mandamentos. Se eu não me engano, era 9 ou era 10? Não, era um bocado de mandamento, mas só ficou um, que é amar a Deus acima de todos. Louvado seja Deus, né? Então, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus, ao lado. No livro de Mateus, louvado seja Deus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas
serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então buscar primeiro Jesus, buscar a primeira presença, buscar as coisas que são de cima, os dons espirituais, o batismo, vários dons que Jesus tem para nos entregar. Basta buscar, confiar, em primeiro lugar buscar. Então nessa terra não é dinheiro, é Jesus. O alvo aqui é Jesus aqui na terra. Louvado seja Deus. Amém. A palavra do Senhor nesta manhã fala em buscar primeiro o reino. Louvado seja Deus.